O ensino brasileiro precisa viver uma grande ruptura. O conhecimento, ele tem que servir para resolver problemas reais. Olha, essas afirmações são do nosso convidado de hoje, aqui no estúdio do programa Café Expresso. Nosso convidado é cientista de Harvard, ele é professor da USP e da Unesp, professor doutor Messias Borges da Silva, palestrou ontem à noite para os professores da Universidade de Passo Fundo. Bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio UPF e à UPF TV, professor. Bom dia a vocês todos, ouvintes da Rádio UPF, TV UPF. Prazer é meu em estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, que é um assunto, né, de muita importância frente aos grandes desafios, frente às grandes mudanças pelas quais o mundo passa hoje. Bom, e a partir de agora e nos próximos minutos eu vou lhe provocar em algumas falas muito importantes que o senhor fez ontem à noite aos professores da universidade. A primeira delas, ele pediu o perfil do professor do passado e o perfil do professor do futuro. Professor do passado, aquele que ia para uma sala de aula dar aulas. Aquele que normalmente, né, deixava uma distância grande entre ele e o grande protagonista desse processo, que é o aluno. Hoje, eu tenho dito para os meus colegas professores, desçamos do pedestal e a nossa missão é ir ao encontro desse alunado que está aqui para aprender. Nós estamos aqui para formar gente, mais pessoas e pessoas mais capacitadas para exercerem bem as suas atividades dentro do mercado de trabalho. Então, o professor atual é aquele que vai ao encontro do aluno, é aquele que motiva o aluno, é aquele que age como um agente de inspiração, além também de trazer conhecimento e ajudar na formação desse aluno. Não é nem o professor do futuro, então, é o professor do hoje, necessário para os tempos de hoje. Professor, o educador precisa hoje tratar de problemas reais. O conhecimento tem que servir para problemas que de fato existam. Sim, hoje nós temos uma ênfase quando nós formamos pessoas de levar a elas muito conhecimento. Aquela coisa que está no livro. Livro, né? Lista de exercícios, isso deve continuar, isso é importante. Mas as pessoas que nós estamos preparando, sejam elas pessoas no nível superior, sejam elas no nível médio, são pessoas que vão, ao final desse processo, encarar uma profissão e nessa profissão elas vão ter que resolver problemas reais. Então, elas têm que ser preparadas para fazer isso antes de que elas saiam da universidade. Então, continua, né, com o livro, mas traga, né, temos que trazer para dentro desse ambiente de ensino problemas reais e inserirmos os nossos alunos nesse mundo, que é o mundo da solução do problema que existe, que é o problema que ele vai enfrentar lá na frente. Sobre a relação entre o professor e aluno, o que o senhor destaca como fundamental? Professor, bom, primeiro que o holofote, ele tem que, né, veja que o holofote, ele não está necessariamente sendo controlado pelo professor, né? Mas o holofote ele tem que deixar de iluminar mais o professor e passar a iluminar mais o aluno. Então, nessa relação, o professor deixa de ser aquele agente efetivamente o transmissor de conhecimento e passa a ser um agente de inspiração para que o aluno, né, passa a ser um tutor para que esse aluno possa realmente atingir metas muito mais arrojadas do que aquelas que nós temos hoje. E é claro que nessa relação, o respeito, né, a amizade, o conversar, o olhar dentro do olho, isso é uma coisa muito importante para que o resultado disso seja efetivamente atingido. Em sua fala aos professores da Universidade de Passo Fundo, ontem à noite, o senhor colocou sobre a importância da autocrítica. O professor precisa fazer isso também. O professor precisa fazer isso porque hoje, a grande maioria de nós, veja, é professor que me ouve, né?
Eu sou do meio. Então, eu não sou alguém de fora querendo falar. Eu sou do meio. Eu sou um engenheiro que acabou, por uma série de razões, se interessando mais por essa coisa de educação sob um ponto de vista mais amplo do que aquele que efetivamente eu aprendi. Eu aprendi a ser um cara que foi para a sala de aula dar aulas. Não basta isso. Não basta reprisar, né, um conteúdo do jeito que a gente aprendeu. A gente precisa fazer até isso em alguns momentos, mas olhar que do jeito que está, não pode continuar, né? Hoje nós temos colegas que ministram o mesmo conteúdo sem nenhuma modificação há anos e anos. É o mesmo material, não muda uma vírgula. E o mundo não muda, o mundo a cada instante, né, tem aí, nós que vivemos nesse mundo atual, se nós olharmos para esse mundo de 10 anos atrás, de 20, a gente vê que ele é completamente diferente. E muitas aulas continuam sendo as mesmas. Não pode ser assim. Tem alguma coisa de errado aí? Tem alguma coisa que merece ser olhada de uma forma crítica e, claro, soluções alternativas. O Brasil, né, pelo próprio tamanho, ele tem peculiaridades regionais que precisam, né, ser levadas em consideração. Então, uma solução que pode ser uma excelente solução lá no meu estado, por exemplo, estado de São Paulo, pode ser que não seja exatamente a mesma aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, respeitar as peculiaridades regionais, mas fazer o que precisa ser feito para mudar para melhor. Para a gente encerrar aqui, a inovação ela está obrigatoriamente ligada à tecnologia. Eu queria lhe pedir para falar um pouquinho sobre a tecnologia, a presença dela em sala de aula. A tecnologia ajuda, mas ela não é a essência. A essência é, né, pedagogia sendo feita com os recursos disponíveis naquele momento. É claro que se nós tivermos recursos financeiros para incorporarmos tecnologia dentro dos nossos espaços de uma maneira muito mais efetiva, isso vai ser muito mais legal, os alunos vão ficar mais felizes, ainda mais esses alunos que nós estamos recebendo hoje na universidade, os millennials, e no ensino médio fundamental, os centennials, que são gerações diferentes, pensam de forma diferente, têm uma facilidade muito grande de lidar com as mídias digitais. Então, o lugar mágico chamado sala de aula precisa ser reinventado. Que lindo, apaixonante a sua fala, professor. Muitíssimo obrigada pelas informações.